E aí, minha galera do YouTube, massa com vocês, tranquilidade, nos acompanhou aqui na terça-feira, tá? Assistiu as aulas que demos, quer dizer, a aula que demos terça-feira em relação ao tema que tratamos essa semana. Não esqueça, o Enem está muito próximo, tá? Então, por isso mesmo, eu já te convido a assistir aquela aula, e não só assistir a aula, tá? A assistir a aula e olhar o texto motivador, constrói tua redação e chega lá no nosso site online.que.com.br. Eu espero você lá, tá? Você vai corrigir sua redação com a nossa equipe de corretores, eu, um deles inclusive, para corrigir tua redação, tá? Eu já aí mando um abraço para toda a galera aí do Brasil, a galera de Minas Gerais, inclusive, tá? Que tem estado conosco, não só aqui, mas tem sido ativo lá no nosso site, tá? Muito obrigado a vocês de um modo geral, tá? No Brasil inteiro. Lembre-se, estamos perto do Enem, então não temos mais tempo a perder. Espero você lá no online.queredação.com.br para olhar os textos motivadores, tá? Para olhar a aula e preparar a redação e mandar pra gente. Ao mesmo tempo, eu convido você para as nossas redes sociais, né? O Facebook, o Instagram, nós temos aulas diárias lá, tá? Não só Facebook, não só Instagram, nós temos aulas, tá? Nós temos dicas de um modo geral, aulas aqui todas as terças, todas as quartas e todas as sextas, tá? Nas quartas-feiras fazemos o comentário das questões, estamos comentando a prova azul do Enem. E nas sextas-feiras damos uma dica, tá? Uma dica muito massa, uma dica bastante interessante, na maioria das vezes, uma dica divertida, tá? Entretenimento para o fim de semana, mas que também te dá um conhecimento de mundo amplo. Hoje, nós vamos, como hoje é quarta-feira, nós vamos fazer um comentário de uma questão, da questão 12, na verdade, do Enem 2018, prova azul, tá? Como é de costume, né? Como é do meu costume, eu te convido primeiro a irmos para o enunciado, tá? Eu gosto muito de ler o enunciado primeiro, para que nós entendamos do que, de fato, a questão pede, o que é o autor da questão quer, né? Bora lá. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Ele está falando de funções da linguagem. Aí ele diz assim: nesse fragmento predomina a função referencial. Lembre comigo, quais são as funções da linguagem que tem, de acordo com o Roman Jakobson? Nós temos a função referencial denotativa, tá? É aquela que tem uma linguagem objetiva, é aquela que tem uma linguagem de informação. Nós temos a função conativa apelativa, que tenta convencer você. Nós temos a função emotiva ou expressiva, é a função do eu, é a função da opinião, é a função do subjetivo, tá? Nós temos a função metalinguística, que é o ensino do código pelo código. É por isso que o exemplo da função metalinguística são justamente os dicionários, as gramáticas, tá? Nós temos a função fática, fática ou contato. A função fática ou função de contato é uma função curta em que eu, o emissor, quero saber se você, o receptor, está entendendo ou não a mensagem, tá? E por fim, nós temos a função poética, tá? Então perceba as funções da linguagem. Ele já está afirmando aqui que a função desse texto é uma função referencial, ou melhor, denotativa ou informativa, tá? Eu já conseguiria responder a questão sem precisar ler o texto. Por quê? Porque eu sei quais são as características da função predominantemente referencial. Eu sei que ela tende a informar, eu sei que ela tende a usar a denotação como fundamentação dela. Essas são as características, tá? Ser preciso na informação. Mas eu vou ler o texto para que possamos ter a real certeza do que eu estou dizendo, tá? Então vamos ler o texto para a gente entender. Diz assim: deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir em maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WhatCine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS ou Android.
Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o aplicativo sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madrid, na Espanha. 200 salas de cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do AdCine, diz o brasileiro Luiz Malte, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso já é um avanço, concorda? Bem, ele está dizendo aqui que, por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções. Eu já acabei de explicar para vocês quais funções temos. Diferentes, nesse fragmento predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos, ou como é que a função referencial se caracteriza. Vamos ver. Letra A. Buscam convencer o leitor incitando o uso do aplicativo. Peraí, se ele quer convencer, não é uma função referencial, é a função conativa apelativa. Já não pode ser a letra A. Ele diz que define o aplicativo revelando o ponto de vista da autora. Revelando o ponto de vista, revelando a opinião da autora, parece mais expressivo, tá? Não é essa também. Evidenciam a subjetividade. E subjetividade é uma característica da emotiva, não é uma característica da denotativa, tá? Da referencial. Então também não pode ser. Expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. Não esqueça que um dos nomes da função referencial é justamente, ela tem por nome função denotativa ou informativa. Só pode ser a letra D. Vamos a E. Objetivam manter um diálogo com o leitor. E diálogo com o leitor é justamente a função fática ou de contato. Então, letra D, tá? Expõe dados sobre aplicativo usando a linguagem denotativa. Beleza? Então, a questão 18, letra D, prova azul, Enem 2018. Beleza? Espero você lá no nosso site online.que.redação, online.que.redação.com.br, tá? E espero você nas nossas redes sociais, no Twitter, lá no Facebook e lá no Instagram, tá? Espero você aqui semana que vem e não esqueça, o Enem tá chegando. Espero você para colocar você na lista dos melhores. Me bota na lista, mamãe.